seguinte, eu acho que a melhor forma de ver isso é dividir em 4 etapas. Eu tô fazendo isso até porque foi a forma que eu tive que fazer pra entender. Imagina isso, você tá acostumada a uma reação desproporcional pro bem. Porque eu tô acostumado a uma reação desproporcional pro bem. Depois a gente pode falar sobre guru e como é ruim alguém ser visto como guru e como é errado também. Vamos falar disso, vamos pegar na ferida. Vamos falar. Agora o que acontece é, 2012 eu tive a reação totalmente desproporcional do meu livro Mina do Vale, que teve milhões de downloads. 2013 eu tive a reação desproporcional da minha escola, 200 mil alunos numa escola online. 2014 teve recorde de financiamento coletivo. Eu posso falar várias coisas. Tem vídeos que viralizaram, tem aplicativos que tiveram 600 mil sign-ups, 600 mil inscritos em uma semana. Eu estava acostumado com desproporcional. Só que foi a primeira vez que eu vi o desproporcional pro mal. Contrário. Então, assim, eu nem acho injusto, tá? O Zé Beléu, eu não acho injusto. Tudo que rolou ali. Eu não acho. Porque foi desproporcional pro mal. Pra uma pessoa que já tinha vivido muitas vezes desproporcional pro bem. Ok. Entendi o que a gente fez de errado. Assumo os erros. Tá tudo ok. Só que o que acontece? Pega uma pessoa enfraquecida. Uma pessoa que tem muita visibilidade. Enfraquecida. Existe um mercado na internet que é um mercado da humilhação. A gente É o sabe haters, disso. isso Com certeza. Existe. Claro. Assim, é real. E já tinha antes de eles aparecerem. Eu que não via. Porque eu também vivendo Só tinha no aceitação, mundo. só sucesso. Só que eles existiam, eles só não tinham voz. Aham. Eles não tinham pra quem falar. Eles falavam e eles tomavam pancada porque alguém me defendia. Naquele momento foi a primeira vez que alguém deu pedrada e tinha mais pedrada sendo dada em mim do que em quem me dava pedrada. Pelo contrário, quem me defendia levava pedrada. Posso falar uma coisa pra você? Sim, Isso vai. você acostuma. Você já viu São Sebastião? Você conhece o São Sebastião? Cheio de flechas. Então você põe aí no Google e põe São Sebastião. Tá. Nós aqui somos São Sebastião. O dia cheio de todo. O que nós flecha. tomamos de flecha? Flecha. Uma a mais, uma a Pelo menos. amor de Deus. Sabe o que a gente faz? A gente caga. São Sebastião tomou tanta Ô, flechada na vida. sócia boa. Olha Olha aí, o primeira. Janô, tá dizendo enquanto eu bambu a flecha. Foi a Então primeira que vambora. você tomou, Daí né? tomou essa flechada. Foi a primeira que você pública. Eu já tomei tantas privadas, mas... Não, mas então, privadas, mas até então... Primeira pública. Primeira, Tá, sim, tá. pública. E daí o que aconteceu? Eu vou dividir em 4 momentos pra tentar fazer as pessoas acompanharem o que eu senti. Eu quero colocar a total real do que eu passei pra vocês tentarem entender por que eu tomei decisões que eu tomei. Num primeiro momento, eu vi aquele texto e falei, hã? Tinham algumas coisas tão erradas que eu falei, isso daqui não tem nenhum valor. Quem é o louco que inventou isso daqui? Vou dar um exemplo. Tava ali criando uma história que eu não consegui suceder nos Estados Unidos, perdi o visto e voltei. Gente, isso tá completamente errado, completamente equivocado. O que eu vivi foi totalmente o oposto. Foram empresas lutando pra eu ficar lá. Eu tinha visto antes de precisar ter visto de trabalho, quando ainda funcionava o visto de estudo. Se eu for entrar em cada detalhe da minha vida, é complicado. Mas a primeira vez, o que eu fiz? Eu falei, cara, que doideira, isso daqui é tão surrealmente errado. Vou ignorar. Ignorei. Qual foi o segundo momento que realmente me desconcertou um pouquinho? Quando pessoas que eu gosto, que me conheciam, compartilharam algumas coisas. Inclusive vocês. Só que daí eu fui ler direito. E falei, o que tem aqui? E daí eu entendi qual era o Não, problema. nós falamos que você tava na caverna do Bin Laden. Que eu achei, eu falei, ela está num bom lugar. Escondidíssima. Osama, ela e o Osama ali, Ah, que eu achei, barbária. eu achei Digno, uma, digno, eu achei digno. uma boa atitude. Mas olha que interessante. Reclusa. Aquilo era novo pra mim, eu nunca tinha lidado com aquilo. E daí, de repente, pessoas que eu confio, que eu admiro, pessoas que já me viram ao vivo, pessoas pra quem eu já entreguei coisas na vida, de repente, também entraram na bagunça. Daí eu fui tentar entender o que aconteceu. E essa parte é a mais importante, depois a gente fala dos aprendizados e também de todas as falhas que eu tive que eu não vou fugir, só quero dar esse contexto antes. O que aconteceu foi o seguinte, verdades que sempre foram fatos, que sempre foram compartilhados como fatos por mim, foram transformados em segredos revelados. Então eu vou dar um De exemplo... novela isso, hein? É, Segredos novela. revelados. Não, vou dar um exemplo específico porque até aconteceu aqui no Pânico, o lance dos estágios. Se você pegar os nossos vídeos, eu expliquei que é no estágio, eu expliquei o que eu fiz nos estágios. Eu sempre falei que é no estágio. Mas daí a pessoa vem e transforma. Não era trabalho, era estágio. Esse é o primeiro passo. Com isso, quem não sabia fala, pô, o que é isso então? Ela nunca falou, não sei o que. A pessoa nem sabia. E confunde até quem sabia, porque aqui eu falei que era estágio, confunde vocês. Segundo ponto, que aí é mais complexo. Pega aquilo que é uma verdade, que é o estágio, e menospreza. Taca. Então assim, por exemplo, vamos falar do estágio, vamos pegar na ferida. O que era o estágio na Google, o que era o estágio na Microsoft? Lembrando que era 2007, 2008, 2009.
existe programas que nem se traduz como estágio. É internship, que se traduz meio trainee, meio estágio, então já tem uma dificuldade de traduzir. Que são dificílimos de conseguir. Então, pessoas, normalmente do último ano de faculdade, ou do terceiro ano de faculdade, penúltimo de uma faculdade como MIT, vai lá e tenta aquilo. É dificílimo, é extremamente remunerado. Tinha gente comentando lá no artigo, cara, você tá perdido, eu estudo aqui nos Estados Unidos, eu sei o quanto você é valorizado, e um cara falou, minha vida inteira no Brasil, eu fiz pra conseguir esse estágio na Microsoft lá. Vou dar números pra vocês saberem. Meu primeiro estágio da vida, no primeiro ano de Microsoft, $3.800 era o que eu recebia. Eu tinha um projeto incrível nas minhas mãos. Eles subsidiavam casa, transporte, e eu fui jantar na casa do Bill Gates, eu e os outros estagiários. E fizeram amor. É o nível. Esse é o nível do estágio. Tô me abrindo porque é dificílimo. As pessoas do MIT celebram quando você consegue. Não é um negócio, como foi colocado, uma coisinha que qualquer um pega, que não é remunerado, não é assim, que não tem valor nenhum e que ela fica tratando café. Vamos falar de Google? Google, eu ganhava $7.000 ao mês como estagiária, tá? Então, assim, segundo foi menosprezado. E só pra fechar, teve um terceiro ponto que também dificulta as coisas. Que pegaram algo que rolou em 2007, 2008, 2009 e colocaram em 2017. Vamos pegar Google. Estágio hoje na Google em São Paulo. E vamos traduzir pra trainee porque é mais perto de trainee. Ainda tem um puta valor. Tem um puta valor. Pra um monte de gente, isso é um sonho de vida. Sim. Tá? Imagina em 2009, na sede da Google, um programa que também poderia dar origem a um mestrado se eu quisesse, que eu caí fora e expliquei pra todo mundo porque eu caí fora do programa de mestrado. De repente, imagina, Por que você você pega a caiu sua fora vida, do programa de mestrado? porque eu tive a chance de ir pra uma outra empresa que era muito bacana, fundada por 3 caras da Google. Isso são coisas que qualquer ser humano que foi nas minhas palestras, eu falei, sempre, eu nunca escondi. E dos vídeos que existem... Mas essas palestras vocês enganam. Por quê, não engana. Emílio. Não engana. Engana os caras, Engana, porque o Emílio. cara É acha... tipo Rinodê, tá ligado? O cara acha, vai sair um é campeão. tipo aquela Herbalife lá também, é outra puta. eu como. É, Eu porque como o nego Herbalife acha, de vez em porque quando. quando o cara fala o seguinte, você pega ela. Eu entendi o negócio. Não, mas Isso aí o que acontece? isso é uma desconstrução de imagem. Eu Não, posso mas não é fazer isso com a sua desconstrução. vida. Não, a minha vida é um lixo. Ela já tá desconstruída. O que eu digo pra você é o seguinte. Já não tem mais. O que acontece Tem lá, é que o cara vai lá, quando ele vai lá, porque eu acho que mais honesto seria, gente, entrar no MIT não é pra qualquer um. Mas não é, nunca Mas eu foi. falo- Não é Falava. o cara que faz a Cruzeiro do Sul aqui que vai ser consegue, eu. nem nunca Porque vai o nego conseguir. acha, ela põe o the pessoas que best. fazem questão Tem de que ter um destruir puta tudo, inglês Emílio. perfeito Mas pra Eu sei, nunca falei mas, que era fácil. mas o cara se decepciona. Não, eu nunca então falei aí que ele era fala o fácil. seguinte. Emílio, tem gente que aproveita disso pra ter os seus 5 minutos de é. fama. Quem entra em Harvard? Qual é a Vai vantagem? entrar em Harvard pra você ver. Emílio, qual é a Você vantagem? não entra nem aqui na História- FAP. Emílio, se eu faço Você não entra nem na FAP. Se eu Vai faço, querer. Emílio, eu faço de você História um Não é, real, decepção. eu sou a heroína. História É real. decepção. Eu tenho pessoas, É decepção. por exemplo, que estão Mas numa por que faculdade decepção com incrível. ela? Com ela não. Mas você vende um negócio. Mas sabe o que Mas ela acontece? não Se eu- vendia. Vendia na Trabalho- palestra? Posso falar? Porra. Trabalho Emílio, em estágio você é a já, mesma você já coisa, foi, trabalhando você já foi na igual. minha palestra? Porque o que acontece é o seguinte. Tua palestra toca the best. Você entra com a... Não, essa palestra... We are the Peraí, champion. Peraí, We peraí, are the peraí. champion. Essa palestra não é We are the champion. Eu não vou Emílio. julgar. E os negros tudo Eu não vou chorando. julgar outras Foda. pessoas. Esse evento não era meu, tá? foda. Tô deixando claro. Eu Esse vou falar evento não pra era você, meu. é foda. Esse A evento turma- não era Sabe o meu. que acontece? É decepção. Eu acho que a gente Ali eu fui vive... palestrar num outro evento. Eu não entro nessa Ô, música. Bel, É, as pessoas eu gostam acho, Eu não também entro de- nessa É decepção. Emílio, a gente vive numa sociedade eu tive- hipócrita, que alguém sociedade fala pra você, chata. ai, Deixa eu só a Bel fechar, Pesce é a então, que eu menina quero do falar. Vale, todo Eu quero mundo também vai atrás. pegar os meus erros e pedir Depois desculpas. vai. Então vamos lá, aconteceu isso. Só pra vocês entenderem, isso aconteceu em questão de 2 semanas, eu tava tentando entender tudo daqui. A parte de entender na cabeça é fácil, você começa a entender, você começa... Só que sentir é difícil. Sério, não faz sentido algumas coisas. Só que eu peguei tudo isso, e enquanto tava isso rolando, eu falei, pera, mas eu falo sempre que se alguma coisa acontece com você, você é o culpado. Então eu fiz alguma coisa pra estar acontecendo comigo, eu não vou fugir da minha responsabilidade. Eu não quero sair de vítima, eu não quero ser coitada, essa é a última coisa que eu quero na minha vida, eu quero entender o que eu fiz. O que eu fiz pra isso acontecer comigo?